boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso painel multimodal, o nosso painel musical, antimodal. Então, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, aos apresentadores aí que vão abrilhantar o nosso encontro de hoje. Eu estou muito, muito feliz, feliz mesmo por estarmos reunidos hoje aqui, mesmo que remotamente. Então, antes de iniciarmos, vou falar rapidamente, assim, umas pequenas regrinhas. Primeiro, nós vamos fazer 2 blocos de 3 apresentadores cada um, então cada um vai falar 10 minutos, e depois dos primeiros 3 apresentadores, quem tiver alguma pergunta, por gentileza, coloque no chat, tá? Porque nós temos 2 auxiliares aqui, a Janine e a Leila, que vão anotar as perguntas para fazer aos convidados, tá? E aos convidados, então, fiquem atentos quando vocês estiverem apresentando, quando faltar 2 minutos para completar os 10 minutos, uma das monitoras vai abrir a câmera e vai mostrar um papelzinho escrito 2 minutos, que aí é o tempinho de vocês encerrarem a fala, tal, né? Então, fiquem atentos e de forma também que a gente não precise interromper, né, a fala, porque é muito chato, né? E para que também tudo corra bem. Então, pessoal, a nossa primeira convidada, eu vou exibir um vídeo dela, porque ela está com problemas no microfone, mas ela está conosco na sala e vai também se manifestar via chat para responder a eventuais perguntas e também comentários. Podem comentar também, fiquem à vontade para colocar no chat, certo? Ó, Giselma Maurício já deu um olá para todos aí no chat, diz que está aqui, certo? Então, o trabalho dela se chama A Língua Quimbundo, no coral Nazamboro, Nikuá Ononoshi. Trata-se de uma casa de culto afro-brasileiro da nação Angola, localizada em Estância, aqui em Sergipe. Então, peço licença para exibir o vídeo da Giselma. Olá, pessoal. Me chamo Giselma Maurício Santos, formada em licenciatura em Música pela Universidade Federal de Sergipe. Em se tratando da contribuição das artes, né, em meio a toda essa pandemia, eu trago para vocês um tema que é a língua quimbundo no coral Nessamboro Nekuá Ononoshi, que atua na cidade de Estância, especificamente na casa denominada Casa do Leão do Sol, que é uma casa religiosa com base na religião africana de Angola. E o coral funciona dentro dessa casa. A maioria dos participantes, dos membros do coral, faz parte já era membro da religião e adentrou para o coral. O regente é o Tata da casa e a ideia base desse tema, de trabalhar esse coral, essa cultura, é evidenciar a experiência de prática social através desse coral e dar visibilidade também à língua quimbundo e a sua relação com a língua portuguesa, assim como identificar na percepção dos participantes a importância do coral como prática social. E
Na prática, foi uma pesquisa de campo, vocês vão ver depoimentos, é claro que não todos, apenas um por conta do tempo, pessoas que eram depressivas, viviam no mundo das drogas, a arte salvou, libertou a música, o canto, os instrumentos percussivos que eles se apaixonaram, enfim. E durante essa época de reclusão é bastante pertinente. A arte realmente liberta, consola, serve de terapia. E é claro que eu usei algumas referências, principalmente Nina Rodrigues, né, que vai tratar da contribuição da cultura africana no nosso país, da questão da fé, do canto, enfim, e até da linguagem. Temos como suporte também um dicionário de Assis, que vai mostrar a relação da linguagem quimbundo com a nossa língua portuguesa, e o Amato, que traz a questão da contribuição social das artes e o quanto ela é significativa e é uma ferramenta bastante importante na integração social. Vamos ver, então, um pouco desse canto africano, dessa linguagem quimbundo no canto, e assim como um depoimento de um membro, né, que vivia recluso, depressivo, fazendo coisas, segundo ele, coisas do mal, enfim. E a arte salvou o canto, os instrumentos, a musicalidade, como ele usa o seu termo, ok? Eu me chamo Jandson Santos Leite de Oliveira, sou filho do Isolde Mucumbi há exatamente 6 anos de casa, sou muzenza da casa, sou adepto, filho, né, e sobre o coral, venho dizer a você que a musicalidade daquele terreiro, as músicas envolvidas no coral, toda uma cultura, uma estrutura musical, né, que ali existe, que a gente estuda, que a gente ouve diariamente, vai aprendendo com os nossos mais velhos, né, toda essa musicalidade ali envolvida, para mim foi muito boa, foi uma musicalidade que me tirou de muitas coisas ruins, a qual eu pertenci no passado. Olá, venho apresentar o coral Nessamborô, o Nononoshi, Canto das Estrelas, coral que tem como objetivo trazer as cantigas ritualísticas do dialeto quibundo dos povos bantus, de Angola ou de Luanda, coral que nasce aqui no Inzo de Nkosi Mucumbi, Casa do Grande Leão do Sol, com os próprios membros da casa religiosa de tradição Angola Muxipongo. Com vocês, o coral Nessamborô Onononoshi, do município de Estância, Sergipe. Zambe, 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 zambe. Feita por mim e o Wilton Santos de Jesus foi a música Vunge. Vunge quer dizer criança no dialeto quibundo. Que é essa? Vunge monami, Kibila de um ganga, Vunge talami, o Nangola, Vunge monami, Kibila de um ganga, Vunge talami, o Nangola,
que quer dizer: criança, filho meu, caçadoras do sorriso, devolva à criança o sorriso de Angola. Devolva à criança o sorriso de Angola. Então é isso, pessoal. A contribuição dessa arte do canto coral, né? Em meio a toda essa pandemia, né? Mesmo nessa época eles se encontraram virtualmente, e agora que as coisas melhoraram um pouco, eles gravaram recentemente aí para passar para mim algo recente do coral, né? Para eu apresentar aqui hoje nesse trabalho, ok? Espero que tenha contribuído. Qualquer coisa eu vou tentar acompanhar pelo chat, mesmo sem câmera, sem áudio, que eu estou mais no chat, eu posso responder algumas perguntas. Um grande abraço. Ok. Giselma, muito obrigada, Giselma. Todos conseguiram ver o vídeo? Deu certo? Ah, que bom. Então, vamos passar para o próximo apresentador, Rosiel Bem-vindo dos Santos, com o título Entre o Sagrado e o Profano, os pontos cantados de Umbanda. É isso aí, boa tarde. Ok, professor, então... Boa tarde. Então, esse trabalho trata-se de um desdobramento da pesquisa de conclusão da minha monografia, no caso do curso de música, e o tema gira em torno da performance dos pontos cantados de Umbanda. Então, eu sempre tive um fascínio pela música africana, digamos, em si. Então, eu como cantor lírico, é muito difícil encontrar partitura, ou algum arranjo, ou algum compositor de música africana. Então eu comecei a estudar um pouco mais, a ler um pouco mais sobre os pontos cantados, que assim tem tudo a ver com a nossa cultura brasileira, com a música brasileira. Então, o meu trabalho gira em torno disso. A Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, surgiu no Rio de Janeiro, no ano de 1908, segundo algumas pesquisas apontam, e ela é uma composição formada pelo candomblé, pelo cristianismo, pelo espiritismo e pela cultura indígena. Então, e daí vem toda essa influência, entendeu? Assim, na nossa música brasileira. Então, o ritual de Umbanda é rezado do início ao fim pelos pontos cantados. Então, o tempo inteiro, ou quase todo o tempo, todo ritual é regido pela música, pelo toque dos tambores, e pelo canto dos pontos. O que são pontos? Os pontos são cânticos de cada entidade, são os cânticos dos orixás, das entidades. Então os instrumentos que acompanham os rituais umbandistas são os tambores, são 3 tipos de tambores, aí tem o agogô e o chocalho. Essa é a forma mais tradicional da composição de um grupo musical que toca, que são chamados de ogãs, são os ogãs que tocam nesses rituais. Então, e são esses instrumentos que regem, que acompanham o canto. Então, rapidamente aqui, e sendo a Umbanda, assim, genuinamente brasileira, com fortes influências da religião e da cultura africana, o legado musical deixado pelos africanos por meio dos seus ritmos, toques, instrumentos, cantos, línguas e danças é fundamental na vida dos terreiros de crenças afro-brasileiras.
essa pluralidade musical disseminou na música profana, disseminou também na música profana, que transformou a cultura musical brasileira, gerando gêneros populares como o maxixe, o lundum, o samba, o lelê, o tambor de crioula, o jongo, o bumba meu boi, maculelê, maracatu, afoxé, entre outros gêneros. Né? E a gente sabe que o samba, principalmente o samba, que é identidade, é marcado como identidade do povo brasileiro, do carioca. Então, tem toda uma influência dos cânticos de Umbanda, da música de Umbanda, da influência dos candomblés. Então, isso é muito importante. E segundo uma escritora, uma pesquisadora, Santos, ela diz que os compositores negros afro-brasileiros das primeiras décadas do século XX expunham seus costumes e heranças em suas letras e músicas, e foram aos poucos sendo conhecidos como portadores da criação da autêntica música brasileira. Então, esses cânticos, esses ritmos saíram dos terreiros e foram para os palcos, para os teatros, para os festivais de música. Então, nós temos grandes nomes que disseminaram esse estilo, esse gênero, digamos. Nós temos Clara Nunes, que foi um grande nome, Maria Bethânia, Martinho da Vila, e outros, e vários cantores que levam essa música ao maior número de pessoas, é possível, e principalmente fora do Brasil também, é um estilo de música muito, muito querido, e é isso, e eu vou cantar para vocês 2 pontos, eu acho que dá tempo para cantar 2 pontos, então, a gente fica um pouquinho nervoso, mas é isso mesmo, né? As práticas religiosas afro-brasileiras sofreram logo no começo, com uma grave rejeição por parte de classes dominantes da sociedade. Então, mesmo sofrendo com essa rejeição e opressão, as religiões afro-brasileiras, nada impediu a incorporação dos ritmos africanos ao repertório musical brasileiro em várias partes do Brasil. Os temas relacionados à religião aparecem tanto nas letras como na criação. Bem, é fantástico, assim, eu acho, é um universo imenso, e um tema vai puxando o outro. Eu acho que o meu tema tem muito a ver com o tema de Smark também, ele fala do toque, eu falo do canto, mas sempre dá na mesma coisa, porque é música, né? Então, gente, eu vou cantar para vocês um ponto típico da Umbanda, que é a chamada de Pai Benedito. O Pai Benedito é um preto velho. Então, é uma entidade muito reverenciada, especialmente no terreiro de Umbanda. Outra coisa, os pontos cantados são em português, com alguns termos em Yorubá. No candomblé, canta-se apenas em Yorubá. Eles mantêm a tradição da língua Yorubá. Já na Umbanda, como houve muitas transformações, então canta-se em português, porém com alguns termos em Yorubá, e dá para perceber isso com a análise das letras. Então lá vai o ponto, é bem assim. Quem vem lá de tão longe, são nossos guias que vêm trabalhar. Quem vem lá de tão longe, são os nossos guias que vêm trabalhar. Oh, dai-me forças pelo amor de Deus, meu Pai. Oh, dai-me forças pros trabalhos meus.
Oh, dai-me forças pelo amor de Deus, meu Pai. Oh, dai-me forças pros trabalhos meus. Eles vêm sacudindo a toalha do gongá. Eles vêm sacudindo a toalha do gongá. Dá licença, meu pai, Oxalá, são os pretos velhos que vêm trabalhar. Dá licença, meu pai, Oxalá. Está iluminada a nossa Umbanda. Está cheio de flor nesse gongá. Pai Benedito, olha tudo que faço. Pai Benedito, ilumina o caminho por onde eu passo. Pai Benedito, olha tudo que faço. Pai Benedito, ilumina o caminho por onde eu passo. Quem é aquele velhinho que vem no caminho, andando devagar, com seu cachimbo na boca, soltando fumaça, ele vem trabalhar? Quem é aquele velhinho que vem no caminho, andando devagar, com seu cachimbo na boca, soltando fumaça, ele vem trabalhar? Ele é do cautitério, é pai Benedito, ele é mirongueiro. Ele é do cautitério, é pai Benedito, ele é mirongueiro. Vou chamar pai Benedito. Vem, pai, pro terreiro agora. Vou chamar pai Benedito. Que a gira começou, que a gira começou agora. Benedito chegou agora. Benedito chegou agora. Benedito chegou agora. Benedito chegou agora. É isso aí. Então, gente, é isso. Então, a minha pesquisa é toda voltada nesses cânticos, nos toques. Pena que aqui eu não tenho nenhum tambor, nenhum chocalho e tal, mas esse trabalho, a ideia futuramente é gerar um espetáculo musical, um concerto, um recital de cantos africanos. O meu desejo é encontrar partituras ou arranjos com cantos em Yorubá. Eu sei um ponto também, um canto em Yorubá e tal. Eu não sei se dá tempo de cantar, mas é isso aí, professora. Obrigado a todos. Obrigada, Rosel. Olha, uma sugestão. No finalzinho do nosso painel, quem sabe encerramos com outro ponto seu? Tá certo, no tudo finalzinho? bem. Pode ser sim, professora. Pode ser sim. Maravilha, Obrigado. lindo, Obrigado. Rosel. A gente quer falar muita coisa, professora, porque sempre é um tema muito vasto, eu acho. Então, a gente fala tópicos e acaba querendo falar mais e mais e mais, mas é isso aí. Isso mesmo. É a paixão, né, que o objeto causa na gente, né, o objeto de pesquisa. Isso mesmo, natural. Vamos, então, agora abrir espaço para Ismark, e depois da fala de Ismark, abriremos, então, para perguntas e comentários, certo? Então, pessoal, não se acanhem, coloquem no chat perguntas, ou então alguma colocação, algo que chamou a atenção, para passar para os convidados, certo? Então, vamos agora para Ismark do Nascimento Oliveira, e o título do trabalho é A Percussão na Jurema, um paralelo entre o ritmo sagrado e a música popular brasileira. Boa tarde, gente. O professor já me apresentou, chamo Ismark. Essa minha apresentação é fruto da minha dissertação, né, sobre a orientação da doutora Maquele Borges, e eu resolvi, nessa apresentação de hoje,
né, fazer um recorte um pouco do TCC e falar sobre a percussão na Jurema e o paralelo entre o ritmo sagrado e a música popular brasileira, né? Bem, a Jurema, na verdade, é um culto, né, que é presente no estado da Paraíba e em algumas regiões do Nordeste. Ela faz alusão diretamente à árvore da Jurema, né, a Acácia mimosa. E o culto de Jurema nós podemos encontrar ele na Paraíba, né, no Rio Grande do Norte, no Ceará e em Pernambuco, né, devido à questão da proximidade desses estados. Então, a percussão que se utiliza na Jurema, né, ela é composta por este instrumento que está aqui ao meu lado, que é o ilu, tá certo? As maraquinhas indígenas, maracas ou chequerês são utilizados. Em algumas casas, triângulo também é utilizado, né? E esses instrumentos, eles são percutidos pelos ogãs, né? Os ogãs são responsáveis pela música no terreiro, né? E eu resolvi, não só quanto a pesquisador dessa vertente, mas também quanto a praticante do culto desde criança e ogã também, né? Então, responsável pela parte musical e instrumental do culto, transcrever algumas músicas de Jurema, bem como os ritmos, e nesse período da transcrição, para a defesa da monografia, eu comecei a observar algo que eu não tinha percebido ainda, que é essa questão desse paralelo que existe entre o ritmo que se é tocado no terreiro, né, na sessão de Jurema, Jurema batida, Jurema com instrumentos, e o ritmo da música popular brasileira que se é utilizado. Então, Carvalho, no seu livro que foi lançado em 2020, ele afirma que toda essa questão, né, dessa junção de profano e sagrado, ela parte primeiramente da transversalidade, né, depois chegando em um paralelo, até se fundir no que ele vai chamar de hibridismo. Né, ele vai defender como hibridismo em música, que é nada mais nada menos do que dois elementos que se juntam e se conectam ali, tanto no sagrado quanto no profano. E é isso, de fato, que eu comecei a observar na música da Jurema, né? Então, as células rítmicas, elas são semelhantes dos tambores, né? A prosódia da fala, né, da fraseologia musical cantada, são extremamente iguais, assim. Então, se você pega uma gira de pombogira, né, a doutora Ivone, que escreveu uma tese maravilhosa sobre o samba na gira de Jurema, né, o samba na gira das pombogiras, né, quanto a uma entidade feminina que vem, que vai dançar, que vai fumar o seu cigarro, que vai beber, conversar com todos os presentes. Então, o ritmo, né, mais predominante nessa gira de pombogira é o ritmo do samba, e é o samba extremamente aquele samba de caboclo, né? Então, aquele samba, eu vou para Maracangalha, eu vou de chapéu de palha, sanalha, não quiser ir, eu vou só. Então, esse samba, se a gente pega, de certa forma, e transfere ele para uma música na gira de pombogira, nós vamos ter, eu não sei se todos vão conseguir visualizar o ilu, mas eu vou tentar dar um jeito aqui. Vou botar aqui. Então, se você pega a música popular brasileira, né, eu vou samba de caboclo, né, samba do recôncavo baiano. E você vem para um culto de pombogira, você pega não só a questão das frases utilizadas, como a rítmica, são praticamente idênticas, assim. Então, se pegamos uma música de pombogira, né? Sou pombogira menina, eu cheguei para trabalhar, faço da moça mulher, da mesma forma. Então, eu comecei a observar, né, de fato, essa similaridade, né, não só rítmica, mas também melódica. E é muito comum, né, nas casas, em algumas casas de Jurema em João Pessoa, que na gira dos mestres
se toquem no corpo, né? Inclusive, já existem trabalhos falando sobre o corpo na Jurema Sagrada, né? Da professora Ayla, e também um trabalho magnífico, assim, abordando essas questões não só profanas, né, mas também sagrada, que envolve esse paralelo entre os dois elos, né? Então, o corpo seria o segundo ritmo, praticamente mais utilizado dentro das casas de Jurema. E no corpo nós vamos ter, na gira de mestre, quebra o coco na ladeira do riacho. Quem não quebra o coco em cima, vai quebrar o coco embaixo. Quebra o coco na ladeira do riacho. Então, essa música que você ouve no Ritual do Jurema, né, nas rodas de corpo das casas de Jurema, você vai encontrar as mesmas músicas, você vai encontrar a mesma base rítmica, sendo tocado pelos ilus ou pelos alfaias, né, ou pelo zabumba, também se utiliza bastante, não no sagrado, já em um âmbito profano, né, já na roda interna, nas festividades do corpo de roda que existem na cidade de João Pessoa. Então, eu comecei de fato, perceber essas questões e resolvi trazê-las para vocês, assim, de uma forma muito sucinta, né? E é basicamente isso. Espero que todos tenham entendido um pouco dessa similaridade, né? Desse paralelo que existe entre o sagrado, né, da Jurema e o profano. Isso vai envolver as músicas de fora, que vêm para o interno, algumas músicas do interno que vão para as festividades fora, né? Então, é bastante comum isso acontecer. Isso acontece no Xambá pernambucano, né? A influência dessa música sagrada do Xambá, que está totalmente explícita, né? Nas composições de Nação Zumbi, né? A gente temos Siba, que também utiliza dessa fonte, Mestre Ambrósio utilizou, e as bandas do meio popular, né, na cidade de João Pessoa, também fazem o uso, né, que eu entrevistei até um baterista, que também é Algan e toca ilu, o professor Pablo Ramírez, no qual ele me afirmou isso, Ismar, que aquela música que você ouviu no CD, né, realmente justamente o que você falou, que é a questão desse paralelo entre a música da Jurema e a estética que nossa banda gostaria de passar, né? Então, traz um pouco dessas raízes, né, nordestina, pessoense, paraibana, né, e, sobretudo, jogar isso também no mundo de uma forma maravilhosa, assim. Então, é exatamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sei quanto tempo me resta ainda, mas, de acordo com o meu roteiro, eu consegui falar tudo que eu desejava. Muito obrigada, Ismark. Parabéns. Obrigado. Então, nós chegamos no momento, né, das perguntas para os 3 primeiros apresentadores. Até o momento no chat, pelo que eu estou vendo aqui, muitos parabéns, né, parabéns para a Giselma, para a Rosiel, para a Ismark, muitos colocaram os parabéns. Aqui, somente elogios, está falando Janine, está falando aqui a nossa monitora, somente elogios. Então, eu, como ex-orientadora, digamos assim, dos trabalhos que foram colocados até agora, eu aproveito a oportunidade para dizer que eu estou muito, muito, muito feliz e orgulhosa de vocês, e eu tive o privilégio de ver esses 3 lindos trabalhos, essas 3 lindas pesquisas nascendo
né, desde a ideia lá de trás e até agora, neste momento, né, já maduro, já depois de tanto refletir e escrever, né, e questões, né, muitas questões que envolvem ao longo da pesquisa. Eu digo sempre que pesquisa, o momento da pesquisa é um momento de entrega e também de muita tomada de decisão, né? Muita tomada de decisão que não é fácil, né? Nem sempre tudo corre como queremos, então temos que tomar decisões, escolher trilhas e caminhos, né? Por onde que eu vou seguir. Então, são trabalhos assim que eu tenho muito orgulho de ter orientado, né? Como diz Leila aqui no chat, trabalhos incríveis, né? Concordo com você, Leila, sou suspeitíssima para dizer, né? E a Ítalo coloca no chat aqui se serão, ele pergunta se serão disponibilizadas as partituras dessas obras musicais nos TCCs ou em outros trabalhos futuros. Ele pergunta para vocês. Quem responde primeiro? Ítalo, boa tarde. No anexo do meu TCC, né, e também no corpo do texto, né, eu adicionei as partituras da melódicas, do ponto de pombogira, do ponto do Exu, do ponto do mestre, do ponto específico para os órgãos, né, ponto de saudação ao tambor, e lá no anexo eu coloquei as transcrições rítmicas, né, das grades rítmicas. Eu utilizei o MuseScore para poder fazer isso. Então, as minhas já se encontram lá. Quando entrar no repositório da UFES, daqui a uns dias, há uns meses, né, estamos resolvendo isso, juntamente com a professora, vai estar lá disponível. Isso, e no meu caso, Ítalo, na verdade, o meu trabalho de pesquisa foi num centro espírita, num terreiro que fica lá no Mosqueiro, chamado Águas de Aruanda. Então, esse terreiro lançou um CD com vários pontos, e os dirigentes do terreiro convidaram vários artistas sergipanos para a gravação desse CD, e eu fui um dos convidados. E o lançamento aconteceu no Teatro Ateneu, isso foi 2014, por aí, já tem um tempo isso, e os arranjadores, entendeu, dos pontos, foi que inclusive é do departamento de música, é funcionário do departamento de música, é o Ricardo, junto com outro professor, esqueci o nome dele agora, o Fred. Então eles fizeram esses arranjos, eles pegaram os pontos e transformaram, e não modificaram as melodias originais e fizeram arranjos instrumentais. Então eu não sei ainda se existe partitura, se eles conseguiram transcrever para a partitura. Então, no meu TCC, no anexo, tem apenas as letras dos pontos, entendeu? As letras e o CD, no caso. No momento, eu não tenho, assim, e pelo que eu pesquisei, é muito difícil encontrar partitura mesmo, assim, entendeu? Com a linha da voz, a linha do tambor, a linha daquilo, entendeu? Mais ou menos isso, é isso aí. Pode complementar, Smark, se você quiser falar. Osiel, vai ser praticamente impossível assim, a gente encontrar esses pontos já escritos, já transcritos, né? A professora tem alguns no livro dela, a Silmar de Andrade transcreveu alguns, mas são pontos antigos, eu acho que algumas casas bem tradicionais aqui cantam ainda, pouquíssimas casas. Por isso que eu tive o trabalho realmente de fazer isso, né? De gravar, ir lá no terreiro, gravar. Alguns eu já sabia, então mesmo fui adiantando, mas para encontrar é bem difícil. É bem difícil mesmo. Tem um compositor que é um compositor Henrique Oswald. Não, eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver. Ah, tá aqui.
Valdemar Henrique, existe um compositor chamado Valdemar Henrique, ele tem uma obra, ele tem um álbum que tem mais ou menos uns 5 pontos cantados para canto e piano, é um arranjo para canto e piano dele, mas aí não é assim, não é de um terreiro, é assim, é uma obra, entendeu, que compõe o repertório de cantores, entendeu, pronto. É isso aí. É onde a gente encontra alguma coisinha, mas é difícil encontrar mesmo. Muito difícil. A Giselma falou no chat, né? Que no caso do trabalho dela, a pedido da banca, ela acrescentou, melhor dizendo, a partitura dos ritmos dos cantos, né? Mas as melodias não. Ela diz também que umas ela encontrou e outras ela fez, né, transcreveu a partir dos ritmos, né. Rapidamente também, a partir dessa pergunta do Ítalo, é importante destacar que são trabalhos muito a partir feitos, né, pesquisas feitas a partir da tradição oral, né, de música de tradição oral, não a tradição escrita. Então, a tradição escrita, digamos assim, bem entre aspas, está começando agora com o registro de toda essa tradição nesses trabalhos, nas monografias, nos livros, né, eu tenho um livro também que foi escrito, publicado, né? Eu tenho um livro publicado pela editora da UFES, e está inclusive até disponível na Bicem para consulta, né? Que é a música dos Exus e Pombagiras, na Umbanda da Bahia, e o repertório é imenso, né? Se for ver, pelo menos no lugar onde eu pesquisei, nos terreiros em Salvador, eu chego tranquilamente a 500 pontos cantados, né? Só de uma determinada entidade você chega facilmente a 500 pontos cantados. Agora, se for reunir todo o panteão umbandista, da Jurema, então isso facilmente chega às milhares, né? Na casa dos 4 dígitos mesmo de canções, e são riquíssimas, né? Canções riquíssimas em material musical mesmo, né? Então, estou lendo aqui o comentário do Judson no chat, dizendo, apesar de ser distância, eu não conhecia o coral Nazamboro Nikuá Ononoshi. E ele pergunta, Giselma, atualmente existe algum trabalho voltado para a musicalização formal dos integrantes? É a pergunta de Judson. Aí, Giselma, por gentileza, responda no chat. Então, enquanto a Giselma responde no chat, queria lançar uma perguntinha curta para os 3 que apresentaram até o momento, pensando também nos que estão assistindo vocês e que a maioria ainda vai escrever a sua monografia, o seu TCC, ou então pensa em iniciar alguma pesquisa, às vezes até por conta própria, ou entrar num grupo de pesquisa, iniciar um projeto. Rapidamente, eu gostaria de que vocês 3 dessem algum conselho, né, vocês que já passaram por todo esse processo, que conselho vocês dariam aos colegas? Professora, nós que passamos pelo TCC, não é isso? Isso. O primeiro conselho, procure falar ou pesquisar algo que você goste, tenha paixão por isso, porque isso vai dar muito prazer durante toda a pesquisa, durante todo o trabalho, durante todas as leituras que tem que fazer e tal. Então, eu acho isso fundamental. Tem gente que, por exemplo, chega em TCC 1, em TCC 2, assim, por exemplo,
no caso em TCC1, aí fica, eu não sei o que falar, e agora? Eu não sei o que falar. Então, é interessante, eu acho interessante que o aluno já vá pensando num possível tema e que já comece a juntar algumas bagagens, já comece a ler alguma coisa, já comece a fazer os fichamentos e por aí vai, para não passar sufoco ou ter que mudar tema de um período para o outro, assim, ficar muito corrido. É isso, é o conselho que eu dou, professora, porque é muito bom falar daquilo que a pessoa gosta, que tem, entendeu, que dá, entendeu, dá prazer em falar. Assim, vou falar sobre música, sobre canto, sobre ponto, música africana, tambor, instrumento, dança, isso tudo é fantástico, para a gente que é músico, então o conselho é esse, procure um tema que goste, porque as pessoas pensam que TCC é falar só de coisas assim, de temas muito, assim, bem científico, só tem que falar aquilo, não, é uma coisa que tem que ter amor naquilo que vai pesquisar, é isso. Ótimo, Rosiel. Para mim é complicado um pouco assim essa pergunta, porque quando eu comecei a estudar música, né, meus professores obviamente já eram formados. Teve um professor que foi, eu acho que o principal incentivador desse meu TCC, né? Porque ele me falou, ele foi lá em casa uma vez e estava acontecendo uma sessão de Jurema e ele ouviu, né, as senhoras cantando, aí falou, essa daí é a música que é cantada na sua religião. Eu disse, acompanhada por tambores. Aqui, como é uma Jurema de chão, né, ela não vai ter nenhum tipo de interferência rítmica, vai ser só a parte cantada mesmo. E aí ele me falou a seguinte frase: você sabia que um dia, quando você entrar na universidade, você pode falar sobre isso? E aquilo foi um choque muito grande, assim. Eu guardei a informação e anos se passaram, depois eu fui para Sergipe e ingressei na universidade. E daí eu acredito que deve ter sido no terceiro período que eu encontrei com a professora Maquele no departamento, e eu lhe falei, né, professora, do que eu queria. Eu acho que foi por aí, o terceiro ou quarto período. Então, assim, eu já tinha uma meta, né? Eu já estava determinado do que eu queria, ninguém ia mudar aquilo ali. E a professora Maquele deu total apoio, e uma disciplina com o professor Saulo, ele me perguntou, pediu para falar sobre a minha pesquisa. Eu já tinha passado da disciplina de projetos e técnicas de pesquisa, e já tinha apresentado aquele TCC1, quando eu peguei uma disciplina com ele. E aí eu falei tudo, e ele me viu muito tocado, assim, falar da forma que eu falei. Quando eu terminei, ele disse: que coisa linda, cara. Eu acredito que... Eu sempre falo para meus alunos que eles têm que falar as suas verdades. E essa foi a segunda frase que me tocou, assim, de uma forma absurda. E nesses dias eu acho que eu vou ter que escrever ela na parede para nunca mais esquecer. Porque eu acredito que esse é o moto principal, assim. A gente tem que ter uma verdade, temos que ter uma verdade, e a partir disso, né, começarmos a buscar esse sonho de falar sobre elas. Então, o meu processo foi esse, assim. Eu não posso lhe dizer, não, vai ler aqui, eu acho que é isso, acho que você tem que parar e pensar o que realmente, como o Rosé falou, lhe toca, o que é uma verdade sua, e o que você deseja expressar isso aí para o mundo, né, em uma forma de trabalho acadêmico. Assim. É isso. Maravilha, Smark, lindo. Realmente, é um bom conselho, né? Pendurar na parede essa frase, né? Muito bom. Giselma, parece que te escuto. Então, estava aqui mexendo. Será que vocês estão me ouvindo agora? Coisa boa, estamos te ouvindo, que bom. Giselma, por gentileza, então, diga o que você escreveu no chat para Judson e diga também o seu conselho para os que vão
Um conselho para os alunos que a senhora está falando, é? É, para os que vão começar a fazer pesquisa. Que conselho você daria? Então, o que eu escrevi para a Ju é que eu cheguei a cogitar com o regente do coral sobre a possibilidade de uma musicalização para os membros. E ele ficou meio que pensativo por conta da raiz africana, que é aquele negócio de canto natural, sem muita formalidade, mas seria uma coisa para se pensar. Porque se ele aceitasse, seria o meu trabalho, incluiria num projeto de intervenção no coral, para fazer esse projeto de criação, de musicalização. Tá dando microfonia, né? Sim. Quem sabe desliga o microfone e liga de novo. Pronto. Pronto. É curioso a professora pedir para dar um conselho para os colegas, porque quando eu escolhi o meu tema, não era esse a priori, eu acho que o tema, de fato, você tem que já vir pensando, é complicado, porque... Acho que deu um probleminha no microfone. Giselma, vamos fazer o seguinte, coloque o seu conselho no chat e, enquanto isso, vamos dar prosseguimento às falas dos próximos 3 apresentadores e aí, no final, teremos mais uma abertura para conversas, certo? E se seu microfone já estiver estabelecido, você diga, certo? Então, vamos dar prosseguimento, então, para a fala agora de Daniel Gonzaga Santos, e o título do trabalho é A Música Popular Brasileira no Período do Regime Militar. Vamos lá? Boa tarde. Boa tarde a todos. Como a professora me apresentou, meu nome é Daniel Gonzaga, tá? Esse trabalho, que tem como título A Música Popular Brasileira no Período do Regime Militar, ele é fruto de pesquisa realizada na minha monografia de conclusão de curso do Departamento de Música, sob a orientação do professor Dr. Christian, está presente, e também, no início, teve a orientação da professora doutora Maquele também, no trabalho, tá? A escolha desse tema se deu, eu estava vendo o pessoal falando aí sobre essa parte de como escolher o tema, como fazer, eu lembrei também da parte de como eu decidi fazer esse tema, decidi falar sobre esse tema. A escolha do tema se deu pelo fato de, desde muito tempo, ser bastante interessado sobre contexto histórico, sobre fatos marcantes que marcaram a história do país e do mundo. E um assunto que me interessava bastante era esse período do regime militar. E eu pesquisava bastante sobre isso. E, em uma certa ocasião, também eu fui pesquisar sobre outro assunto, que era sobre a história dos gêneros musicais e de cantores e compositores que eu me interesso, que eu ouço, e coincidiu com esse período,
coincidiu com esse período. Então foi algo que, assim, realmente me deu mais vontade ainda de conhecer mais sobre aquela época e falar sobre aquilo no meu trabalho de conclusão de curso. E por conta disso, eu falei sobre esse trabalho, falei sobre esse período no meu trabalho, tá? Falando sobre o trabalho agora em si, né? A música sempre foi utilizada como um modo de protesto, né? Desde muito tempo. E em vários fatos históricos e vários momentos marcantes na história do Brasil e do mundo, tinha várias canções, várias músicas que foram marcadas, né, e se eternizaram durante aqueles períodos. Prova disso é a música Bella Ciao, que ela é conhecida como um hino de resistência italiana contra o fascismo e o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, né, no século XX. Foi uma música bastante conhecida naquela época e que hoje também é bastante tocada por conta de uma série que agora está tocando ela bastante também. Outra canção também que ficou bastante conhecida, né, que é a música Grândola Vila Morena. É outra canção que foi bastante importante também, teve um papel muito importante durante a ditadura em Portugal, entre 1933 a 1974, né? Essa canção foi um ponto de partida para uma revolução, né, para pôr fim àquela ditadura daquela época, em 1974, que é uma revolução conhecida como a Revolução dos Cravos. Tá? No nosso trabalho a gente fala sobre isso também, tá? Sobre a utilização da música como meio de protesto em outros locais, né? Não só no Brasil. E trazendo agora para o período do regime militar, né? O regime militar que ocorreu entre 1964 a 85, depois da renúncia do presidente João Goulart, a música também foi utilizada pelos opositores do regime militar, cantores, compositores e bandas que fizeram oposição ao regime militar. A música também foi utilizada como meio de protesto para eles protestarem contra o regime militar, tá? Muitas dessas canções eram críticas diretas ou indiretas ao regime militar, tá? Com a utilização dessas críticas indiretas, com a utilização de figuras de linguagens, metáforas. E por que eles utilizavam essas figuras de linguagens e metáforas? Porque durante aquela época surgiram alguns atos institucionais que davam plenos poderes ao governo militar, e durante esses atos institucionais surgiu uma divisão de censura, né? Não só a divisão de censura à música, mas de várias manifestações artísticas, e para que todas essas manifestações artísticas pudessem ser apresentadas à população, primeiro ela deveria passar por essa divisão de censura, para após isso os cantores e atores, enfim, pudessem apresentar. E ocorreu durante essa parte da censura aí, algumas canções foram proibidas, mesmo após a aprovação. Por isso que teve essa utilização da figura de linguagem e metáforas. No primeiro momento eles utilizavam, e por conta disso eles conseguiam driblar, vamos dizer assim, os censores, né? Conseguiam fazer as suas críticas ao regime, com a utilização dessas metáforas e figuras de linguagem. Só que, após isso, muitas vezes essas canções eram, mesmo assim, mesmo após a autorização, eram proibidas. Prova disso é uma canção chamada Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, uma canção de Chico Buarque e Gilberto Gil, que em primeiro momento foi aprovada pelos censores, e depois essa canção foi proibida. E mesmo após ser proibida, eles foram fazer uma apresentação com essa música, não cantando a letra, mas tocando a melodia e cantando com nomes de comidas, falando palavras aleatórias e etc. E mesmo assim, durante a apresentação, o microfone deles foi cortado, a luz do palco foi apagada,
justamente por ter sido proibida, não poder ser executada por estar censurada, tá? Mas, claro, a música também não foi utilizada durante aquela época, não só como um meio de protesto, mas ela também foi utilizada pelos militares. Os militares utilizavam da música também para convencer a população de que o regime militar era algo positivo, né? Prova disso é que, durante muito tempo, eu acredito que muitas pessoas ainda pegaram esse período na escola, que antes de começarem as aulas, primeiro era executado o hino nacional, após isso a gente podia entrar para estudar. Então eles utilizavam principalmente através dos hinos, e através de canções também, porque, claro, não tinha apenas compositores e cantores que eram oposição, tinha cantores e compositores também que eram a favor do regime militar, e é isso que a gente fala no trabalho, e é isso também que eu gostaria de ressaltar aqui, que no nosso trabalho a gente não foca em descobrir quem é o vilão e quem é o mocinho da história. A gente tenta apresentar como é que eu posso dizer? Falar sobre os dois. A gente fala o que os militares acharam, o que eles falaram daquela época, e a gente também tenta apresentar o lado da oposição no nosso trabalho também. Claro, é uma pesquisa bastante difícil, principalmente na parte como é que eu posso dizer? Na parte da opinião dos militares nesse outro lado, porque é muito difícil encontrar alguns trabalhos sobre isso, tá? Mas o foco principal do trabalho mesmo é falar sobre os dois lados e ver também, além de falar sobre aquele período, ver o que aqueles cantores, compositores e bandas que foram oposição naquela época, se até os dias atuais eles ainda concordam com tudo o que aconteceu e realmente também aqueles que os militares estavam no poder concordam com tudo aquilo também. E o foco principal é a música, não a parte do contexto político da época, tá? E o último assunto aqui para encerrar, que a gente fala também no trabalho, é um questionamento que eu tive durante a pesquisa, que é como que se deu um crescimento da música popular brasileira naquela época, com o surgimento de gêneros musicais, com cantores e compositores e bandas que até os dias atuais são bastante conhecidos, não só no Brasil, mas no mundo, como se deu o crescimento da música popular brasileira em um período que é considerado como um período de repressão, de censura. Então, no nosso trabalho, a gente também fala sobre isso, como se deu. A gente faz algumas análises sobre isso e a gente consegue encontrar como se deu esse crescimento, tá? Caso vocês tenham algum interesse em em pesquisar mais, em conhecer mais um pouco desse trabalho, ele vai ser disponibilizado depois no site do DMU, não é isso, professora? Me confirme. Isso mesmo, ele vai ser disponibilizado no site do DMU, depois vocês podem conferir lá. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. E também você me deu um gancho importante para dizer que há a possibilidade, Daniel, de você publicar a sua monografia no repositório institucional da UFES. Então, basta você e o seu orientador, professor Christian, assinarem o termo e disponibilizar, quando voltar às atividades presenciais, disponibilizar o CD com o PDF. Então, no caso de Rosiel, de Giselma, isso será feito, nós já assinamos, inclusive, a autorização, isso será feito quando a UFES, a ABSEM voltar às atividades presenciais. Então, a monografia de Rosiel, de Giselma, de Smark, estarão disponíveis, lá. Agora a Pétala, depois que defender, ela vai decidir se vai disponibilizar ou não lá no repositório institucional, mas no departamento de música, sim, todas as monografias estão disponíveis lá no departamento, quando retomar, para consulta.
certo? Bom, vamos agora ouvir a Ana Isabel Nascimento Souza, que vai apresentar o trabalho que ela fez com Anderson Luiz dos Anjos Souza, que o título é Do Sangue e Lama ao Óleo e a Falta de Ar, Vida Sem Contingência. Boa tarde, eu sou a Ana Isabel, como a professora já apresentou, eu não sou do departamento de música, eu sou da medicina da UFES, mas gosto de fazer trabalhos diversos e estar em lugares diversos, porque eu acho que isso ajuda o meu trabalho, de certa forma. Eu vou colocar só alguns slides para a gente refletir, esse é um convite, tá, para reflexão. Então, deixa eu só colocar rapidamente. É isso. O Anderson, ele que fez o trabalho comigo, ele é formado em Ciências Contábeis e é fã da música e aceitou fazer esse trabalho junto comigo. Vocês conseguem visualizar os slides? Sim, eu consigo. Pronto. Então, a ideia desse trabalho, como é que eu posso colocar para vocês? É uma forma de elogio que eu faço à composição. Sangue e Lama é o nome da música que é base para esse trabalho. E é um elogio à composição do Júlio Andrade, que é o vocalista do The Bajos, uma banda aqui sergipana, de São Cristóvão, uma banda de rock. E a música dele, por ser fã, eu acabo ouvindo várias vezes e vendo como essa música me impacta e como ela é necessária. A música em geral, e aí eu já aproveito para fazer um elogio para os outros colegas que apresentaram os trabalhos antes, de como a música é importante, de como a arte e a cultura, né, aproveitando o eixo do trabalho da gente, de como a arte, ela fornece uma base, um caminho, uma direção diante de tanta incerteza, como é, no caso das fotos que eu vou exibir. Essa música foi baseada, principalmente essa foto aqui, ao meu canto direito, do Desastre de Mariana, que completou 5 anos, agora em novembro, e eu faço um complemento, como se essa música, que foi escrita em 2016, ela ainda tem elementos tão atuais que ela consegue falar do derramamento de óleo que aconteceu aqui no Nordeste, essa falta de ar que eu trago, essa questão dos incêndios na Amazônia, no Pantanal, e esse ar que a gente está perdendo por não ter a percepção ambiental, social que a gente deveria ter e não está tendo. Algumas coisas que a música me traz, eu vou trazendo mais para frente, é essa questão, e aí eu trago as referências ao final, que não é acidente, de que as empresas precisam de uma responsabilidade, de que esses impactos ambientais precisam de uma responsabilidade governamental e uma responsabilidade coletiva. Se eu sou da saúde, como é que eu posso trabalhar na saúde coletiva, por exemplo? Então, cada um em sua área, a proposta do trabalho é gerar essa reflexão de que cada um em sua área se responsabilize para que não tenha mais derramamento de sangue, de lama, nem de óleo. A música foi inspirada em Mariana e foi inspirada no ataque no Bataclan, lá em Paris. Mas ela, quando eu ouço a música, há 4 anos depois, eu ainda ouço essa canção frequentemente, ela me traz coisas do meu cotidiano. E a segunda foto que eu trago do site da Infonet são as famílias desabrigadas no Largo da Aparecida, que é aqui no bairro de Jabotiana, que é como todo ano, um período de chuva, é esse mesmo incidente. Eu vejo nos jornais, estamos monitorando, mas espera aí, é só monitorar que basta? Não, a gente precisa ter essa responsabilização. Talvez seja uma das palavras-chave do trabalho. A coisa mais recente que a música me traz e que os noticiários trazem, essa questão do apagão que aconteceu no Amapá, e eu me lembrei de um samba triste, que é o Lata d'Água na Cabeça, vocês podem procurar depois. A gente voltou a esse tempo de Lata d'Água na Cabeça. E aí, passando, uma das questões que eu faço os alertas de defesa, eles não estão alarmando a gente mais. A gente vê no noticiário vários jornais, tipo, essas perdas, aí eu interrogo, elas são evitáveis, elas são inevitáveis, e aí eu lembro da canção, quando eu faço esse trabalho, de que a arte, no caso a música, ela me serve como um antídoto para essa anestesia que os noticiários e que a vida impõem para a gente, e a pandemia, de certa forma, também impôs. Trago um trecho da música, do Julico, né, o apelido do vocalista, a canção Sangue e Lama, um trecho bebem da lama que já foi rio, respiram o ar que um dia serviu, pedem forças para não chorar. Um perde a fé e o outro perde seu lar. Os animais do Pantanal, a gente ainda precisa ter esse senso de responsabilidade com o meio ambiente, não só com as vidas humanas, mas as vidas selvagens e animais também. Uma foto que eu trago aí, que repercutiu no mundo, dessa queimada, o maior incêndio, 20% do Pantanal foi perdido.
E aí, com a reflexão do ponto de vista mais científico, para contrastar com os jornais e tudo mais, o que é que a gente tem no papel? E aí, dos artigos que eu pesquisei, do ponto de vista da saúde, pela minha formação, que eu posso disponibilizar para vocês também, é essa questão de que nós temos regulamentos de proteção, de prevenção de riscos e desastres ambientais e de saúde, e aí eu destaco o Regulamento Sanitário Internacional, que foi criado em 2005, e traduzido para o Brasil, isso está disponível para todo mundo, para a gente ver como é que são os protocolos para viajar, o protocolo para vacinação, tudo mais, isso é super disponível, está aberto no site da Anvisa. E do outro, esse azulzinho é o marco Sendai, que foi criado em 2015 no Japão, para redução de riscos e desastres. Curiosamente, o Brasil participou, adotou esse marco para redução de riscos, foi criado em abril de 2015, e em novembro de 2015 a gente tem o desastre de Mariana. Aí vocês podem perguntar, não, mas foi criado o marco, né? Não deu tempo de aplicar o marco. Mas teve Brumadinho em 2019, então a gente não está sabendo situar essa questão de proteção do risco, proteção do meio ambiente. E aí, já encaminhando para a reflexão, se a mídia, ela é fundamentalmente, um dos artigos que eu utilizei como base, se a mídia é fundamentalmente a expressão de um mercado, que esses simpósios que a gente está, que a música, que a arte, elas sirvam de modelo crítico e estratégico contra essas práticas que negam práticas necropolíticas, práticas de discriminação de gênero, práticas ecocidas que não levam o meio ambiente em consideração. O X da questão, para isso, por que é que não está sendo aplicado essa questão, essa prevenção do risco para evitar esse sangue, lama, esse óleo derramado? Eu trago 2 pontos. A ineficácia estatal, e aí eu não estou necessariamente botando a nível de município, governo federal, não, é tudo que envolve a gestão, tá? Em promover essa segurança social, socioambiental, e uma responsabilidade coletiva que está aquém, que está abaixo da situação, do que a situação está pedindo para a gente nos últimos anos e vai pedir mais para frente. E o que é, pegando o eixo, né, do trabalho, esse eixo da sala 3, qual é a contribuição da arte face a essas incertezas? E eu trago a capa, que me inspirou esse trabalho, foi o primeiro disco criado em 2016, que foi indicado ao Grammy Latino. Infelizmente a gente não ganhou, mas para mim eles ganharam super. E eu acho que o eixo que a arte vai fornecer para essa questão dos desastres, desse descaso socioambiental, é um grito que está bem no final da canção, que é assim, matinão, 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 bem veemente, ele canta, tem uma natureza ferida sem precisão, um mundo em chamas sem dormir, e ele dá um norte para a gente. Menos ganância e egoísmo para conduzir. Se a gente pegar esse gancho, a gente consegue transformar muita coisa, cada um em seu nicho de pesquisa, seja música, seja medicina, contábeis, direito. Era mais ou menos essa ideia que eu queria trazer e gerar um debate com vocês. Obrigada. Eu fico por aqui. Deixa eu só... Muito obrigada, Ana. Espero que as pessoas aqui, os que estão assistindo, se manifestem no chat para essa conversa continuar, né? Esse tema tão urgente e necessário. E, por fim, vamos para a fala de Pétala Tamisa Batista Reis Lima, e o título do trabalho, Mulheres Instrumentistas na Música Popular em Aracaju, Sergipe. Boa tarde a todas, a todos. Vocês estão me escutando? Porque eu acho que o conector soltou aqui, mas... Sim, okay? eu escuto perfeitamente. Como a professora já me apresentou, né, meu nome é Pétala Tamisa. Esse meu trabalho é parte, né, vou apresentar aqui parte da pesquisa que eu realizei, a conclusão do curso de música na UFES, que fala sobre um pouquinho das atuações e experiência de algumas mulheres instrumentistas que atuam aqui em Aracaju, né, no cenário musical popular. E aí essa temática é relacionada à questão de gênero, e é uma questão que está ganhando, né, muito destaque na academia, principalmente em parte das artes, e também na parte
etnomusicologia, que é a parte que eu fiz, né, a pesquisa. Mas falando assim de um modo mais específico, falando das mulheres instrumentistas, né, não tem muitas pesquisas, eu senti muita dificuldade em achar, né, algumas pesquisas falando especificamente das instrumentistas, né, quando a gente fala assim mais da questão de gênero na música, a gente fala mais sobre as mulheres que cantaram, né, que fizeram parte da música popular, as vozes, né, que eu ainda faço essa questão, né, no meu trabalho, boto como reflexão, né, quantas vozes femininas marcaram a música popular brasileira, né, e as instrumentistas, cadê elas, né, que também fizeram parte. E aí, a pesquisa teve uma base bibliográfica, eu falo de algumas obras clássicas, inclusive uma delas é O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e falo também com base em outros autores, né, da etnomusicologia, que é Melo, Laia Rosa, Marcos Moreira, enfim, entre outros. E aí, um ponto que eu quero destacar é que na pesquisa eu uso o termo música como o feminino de música, né, de músico. Quando a gente se referencia a um homem que toca, a gente chama o homem de músico, né? E quando a gente vai fazer essa referência a uma mulher que toca, geralmente as pessoas ainda têm uma certa insegurança, né, de chamar ou de musicista, não sabe se é musicista, ou se fala se é música, ou enfim. E aí eu destaco isso na minha pesquisa, como, por exemplo, a gente chama médico, chama médica, né, quando a gente fala de homem médico, mulher médica, a gente também pode usar o termo feminino de músico, que é música, para referenciar também a uma mulher que toca. Então, eu destaco isso no trabalho. Deixa eu ver o que mais. Falando a parte, né, que eu tinha comentado, das vozes, né, que geralmente, quando a gente fala de mulher na música popular, a gente pensa em vozes que marcaram, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês uma citação que eu faço no trabalho, que é de Martins, que ele fala assim: o canto das mulheres é visto em contraste com as capacidades aprendidas de tocar um instrumento, uma espécie de expressão direta emocional feminina, em vez de um conjunto de técnicas aperfeiçoadas. Então, isso ressalta, né, a limitação que a sociedade impõe da prática musical feminina. E eu falo aqui também, as expectativas de gênero atuam fortemente, pois enquanto a sociedade aceitava uma mulher que se expresse com a voz, as mulheres instrumentistas confundem esses sentimentos, por se considerar que não podem possuir conhecimentos técnicos, como os necessários à performance instrumental. E aí, eu cito, né, no trabalho, algumas mulheres instrumentistas, não podia deixar de começar falando por Chiquinha Gonzaga, né, e aí falo também de outras, mas eu não queria destacar aqui, porque não temos muito tempo. E aí, indo para a pesquisa que eu fiz, a pesquisa de campo, as entrevistas, né, foram 13 instrumentistas que eu fiz, as entrevistas. Todas elas atuaram no ano de 2019 até o início de 2020. Algumas atuam na música há mais de 10 anos, uma mais nova atua há mais de 50 anos, inclusive. E também teve outras que atuam com pouco tempo, 1 ano, 2 anos, né? E teve muita semelhança entre elas, que eu vou falar daqui a pouquinho. A maioria delas também tocam mais de um instrumento. E eu queria destacar que as 3 percussionistas também que eu fiz a entrevista, todas elas também tocam instrumentos harmônicos. Geralmente fala que percussionistas não tocam instrumentos harmônicos.
Sobre a questão dos gêneros também, dos gêneros que elas tocam, também fazem muita referência, a mulher só toca quando é rock, né? Tem também alguns comentários assim. E na minha pesquisa teve de tudo, assim, instrumental, forró, samba, jazz, rock, arrocha, gospel, enfim, vários gêneros, né, que elas destacaram. E teve algumas semelhanças também em relação à valorização dos profissionais de música, falando daqui em Aracaju, por exemplo, falta de lugares estruturados para fazer suas apresentações, respeito também aos músicos, né? Não só em relação ao gênero, mas o profissional em geral. Também teve algumas questões de gênero, né? No caso, a valorização no ambiente de trabalho, no qual as mulheres precisam provar suas competências e habilidades, né? Muitas delas falaram que sempre tem que estar mostrando que sabe tocar, que sabe que ela está ali naquele lugar porque ela tem capacidade de estar, né? Que é um cenário artístico que ainda restringe muito, que coloca a mulher como no meio insegura, né, nesse ambiente que ainda é altamente masculino. Muitas delas comentaram isso. Tem também a questão dos estereótipos masculinos em relação aos instrumentos, né? Tem instrumentos que são de mulheres, outros que colocam, né, que são masculinos, outros que colocam que é femininos. E aí algumas delas falam sobre isso, principalmente as percussionistas, né, que comentam até que, quando vem alguém falar comigo, fala, você é percussionista, mas você não tem a pegada, alguma coisa desse tipo, né, que ficam falando que é a pegada masculina que precisa ter. Teve também teve uma baterista também que eu fiz, participou da entrevista, que ela comentou que foi fazer o cover de alguma banda e algum menino chegou para ela e falou que ela não tinha pegada para fazer aquele cover, né? A banda era toda masculina, só ela que estava, né, de mulher, e tocando bateria, e ela chegou a escutar esse comentário, né? Então, eu queria até mostrar mais outros comentários, mas eu sei que não vai dar tempo. Tem também a parte da conjuntura social, que essa eu queria falar, que uma delas fala, né, sobre a conjuntura social, que restringe a mulher nesse meio. Tá aqui, deixa eu só fazer a página. Ela fala aqui, né, geralmente eu era a única mulher que tocava nos grupos que eu atuava. Era a única mulher em quase todos os grupos que eu atuei. É isso, justamente, que abre essa lacuna, né? Você está ali porque é uma mulher ou porque toca bem. É para ser um diferencial, aí você tem que estar na frente por quê? Porque você é uma mulher e tem que estar na frente para todo mundo ver, entende? Porque é uma coisa interessante, é um atrativo. Então é isso, eu acho que a particularidade é pela maioria masculina mesmo. Mas em relação à capacidade e conhecimentos, não. Vai ver que é o acesso também, né? Porque o acesso à mulher que toca o instrumento, eu ainda acho muito restrito, assim, sabe? Não pelo meio musical necessariamente, mas pela conjuntura social. Então, ela destacou isso em uma das falas dela, né? Uma das entrevistadas. E teve também algumas questões em relação à inclusão em editais, né? Porque agora os editais estão querendo destacar, ou querendo botar uma porcentagem, né? De mulheres, né? Que mulheres precisam estar em algumas bandas, ou bandas só de mulheres, enfim. Aí uma delas também comenta sobre isso, a preocupação, né? De ser só um número, se você está ali porque tem capacidade. E, enfim, basicamente esses pontos que eu queria destacar aqui, que eu sei que o tempo já está acabando, né? É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Pétala, muito obrigada. Ana,
Daniel. Então, vamos para a parte final do nosso encontro de hoje. Passou rápido. Então, para abrir essa parte final, só lendo a Giselma aqui no chat, que ela deixou no chat o conselho dela para quem vai começar a pesquisa. Eu também já estendo essa mesma pergunta a vocês três. Então, Giselma diz assim, ela inclusive está em linha com o que Rosiel falou ainda há pouco. Ela diz o seguinte: meu conselho para os colegas que ainda estão pensando em um tema seria escrever sobre algo que você goste e se identifique, pois é muito tempo de convivência. Logo, é preciso gostar mesmo do que está escrevendo e pesquisando. E ela faz um pequeno comentário do trabalho que ela já está iniciando agora. Na verdade, é uma retomada de um tema inicial dela, antes de escrever essa monografia, que é sobre a relação entre a modinha lundu com as cantigas trovadorescas, né, que era o primeiro tema do TCC, e depois ela mudou o tema e agora está indo para escrever um artigo, né. Então, de novo, no chat, todos aqui estão parabenizando os trabalhos, né, parabenizando a Ana, o Daniel, a Pétala, né, estão dizendo aqui que são trabalhos importantíssimos, dão parabéns, né, concordo, excelentes trabalhos, e o papel nosso é exatamente esse, de refletir, de provocar, né, de qualificar o debate, né, qualificar e né, colocar as questões, né, para serem debatidas mesmo, né, é o nosso papel realmente. E, bom, passo a palavra para vocês, então, para darem um conselho para quem vai começar sua pesquisa, e no fim, Rosiel, prepare-se, que daí nós vamos encerrar com o seu canto. Pode ser, Rosiel? Professora, com certeza. Maravilha. Então, vamos lá. Quem começa com os conselhos? Quem sabe a Ana, que começou esse segundo bloco, não, Daniel, que começou o segundo bloco, quem sabe, Daniel? Pode ser, posso começar assim. Então, basicamente o que eu penso também sobre em relação a conselho para o pessoal que vai escrever, é aquilo que Rosiel já falou, Giselma já falou, e eu falei também no início do meu trabalho, né? Quando eu estava falando na minha apresentação, que eu acho que você tem que falar, escolher um tema que você realmente se identifique, algo que você realmente tenha um prazer, tenha um gosto de pesquisar sobre aquilo ali. Não apenas porque alguém falou a você que aquilo é interessante, aquilo ali tem que falar sobre isso e ponto. Porque vai chegar a um ponto, porque por mais que a gente goste do assunto, a gente cansa quando a gente está falando e chega um ponto que a gente às vezes até quer desistir. Imagine se a gente estiver falando sobre algo que a gente nem não está nem interessado, realmente, a gente só quer terminar aquilo ali. Então, eu acho que realmente é isso, a gente tem que escolher um tema que a gente goste, para que cada vez que a gente pesquise, a gente tenha mais vontade ainda de se aprofundar mais naquilo. E o quanto antes, melhor, né? Escolher esse tema, não esperar até o TCC1, né? Que é uma disciplina da gente. Não sei se nos outros departamentos funcionam dessa forma, mas eu acredito que é bom a gente já ir pensando, a partir do momento que a gente entra no curso, foi isso que eu fiz. A partir do momento que eu entrei no curso, eu vi que tinha essa disciplina, que a gente precisava fazer alguma coisa, precisava fazer um trabalho de conclusão, é bom a gente já ir pesquisando sobre esses assuntos.
porque quando chegar na parte da parte escrita, a gente já tem mais ou menos por onde a gente começar. Acho que é isso. Obrigada, Daniel. Eu que agradeço, professora. Bom, se eu fosse dar um conselho, eu vou repetir o que os meus colegas já disseram, mas uma coisa que eu apresentei tem um ano, meu TCC, uma coisa que eu fiz muito, que eu recomendo a vocês aqui, criem organização. Criem pastas. No meu caso, da área da saúde, a gente trabalha muito com artigo, eu não sei como é na música, a gente não tem TCC1, TCC2, é direto. Então, assim, criem pastas, baixem uns 5 artigos. Ah, eu gosto desse tema, deixa ele ali. Ah, eu gosto do tema, deixa ali. E no dia da apresentação, eu sou muito preocupada com essas coisas, eu tinha arquivos em todos os e-mails, então, assim, um sistema de organização. É juntar o que os colegas disseram, é trabalhar com o que gosta. Eu gosto de 20 assuntos, deixa 20 pastas. E quando for de vez, você escolhe um e organização, porque vai chegar uma hora que vai dar um desespero, e se você tiver organizado, é muito rápido, é tranquilo. É isso. Excelente dica. Obrigada, Ana. Bem, eu vou cair na mesma coisa também que todo mundo já disse, né? Todo mundo, a mesma coisa. Mas, enfim, é você buscar um tema que você tem algum tipo de relação, pelo menos, sabe? Não busque algo que, sei lá, só porque alguém disse que é interessante você falar, que você vai acabar desistindo. Eu fiz isso, né, na primeira matéria que teve. Eu acabei mudando de tema depois, porque eu vi que é uma coisa que não ia me acrescentar, não ia me motivar a continuar fazendo aquilo. Essa foi na de música, né? E eu também tenho outra graduação, né? Na primeira que eu fiz, eu escolhi um tema que a faculdade não mostrou para os alunos. É um tema que não tinha. No caso, eu fiz design gráfico, e é um tema que não mostrou em nenhuma das matérias, e eu me desafiei também a buscar aquele tema e apresentar para meus colegas. Então, ou você busca algo que você tem alguma relação, ou algo que seja desafiador, que é alguma coisa que você quer aprender. É essa a dica que eu deixo. Maravilha. Gente, então nós vamos encerrar com um canto lindo de Rosiel e deixo aqui a minha gratidão, o meu agradecimento a todos vocês, né, por esse lindo encontro de hoje. Muito obrigada. E continue no evento, continue prestigiando as webinars. Eu aproveito o espaço para convidar todos vocês para amanhã, às 9h30 da manhã, haverá o webinar da música, do curso de música comigo, mais o professor Fabiano, Carlos Zanin, professor James Bertiche e professor Ítalo Wagner Barros. Nós vamos falar sobre a música, né, o papel do músico, do educador musical, e nesses tempos pandêmicos, já fica aí o convite. Então, muito obrigada a todos vocês de coração, e Rosiel, encerre este lindo encontro para nós. Obrigada. Obrigado, professora. Então, para encerrar, gente, eu vou cantar um ponto de candomblé cantado em Yorubá, sendo a letra é uma saudação a Exu, que é a entidade da força, da comunicação, da paciência, da ordem e da disciplina. Então, gente, obrigado. Vamos lá. Exu Lona, Exu Lona, Exu Lona, modilelo de lebara mire, Exu Lona lebao, Exu Lona lebao, Exu Lona, Exu Lona, Exu Lona, modilelo de lebara mire, Exu Lona lebao, Exu Lona lebao.
Exu azul mama que o dará. Laro Exu azul mama que o dará Exu ao. Exu azul mama que o dará. Laro Exu azul mama que o dará Exu ao. Exu lona, Exu lona, Exu lona modilelo de lebara mire, Exu lona lebao, Exu lona lebao. É isso aí, gente. Obrigado. Que bom, professor. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Parabéns Tchau, a todos. Bom ver Parabéns. vocês. Parabéns. Professora, Saúde para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Ainda tá aí?